Olá, graça e paz do nosso Pai. Dando continuidade nisso que nós estamos falando sobre graça contraditória. E lembrando, claro, nós sabemos, a graça de Deus, ela é preciosa. Ela não é contraditória. A graça baseada na verdade das Escrituras é uma das coisas mais preciosas que nós podemos entender. Ela não é contraditória, nós estamos falando sobre o equívoco, sobre a forma que ela tem sido exposta, que parece que gera algo contraditório. Se você não assistiu ainda o vídeo 1, vai lá no feed, assiste lá, para que depois você possa assistir esse vídeo 2, para que você possa entender tudo que está sendo falado. Nós terminamos falando que a graça de Deus se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Então a graça está em Jesus. Nós encontramos a graça quando nós andamos com Jesus. E nós encerramos falando que quando Jesus convida alguém para seguir ele fala de renúncia. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha após mim. Ou seja, para seguir Jesus tem que ter renúncia. Logo, se a graça está na pessoa de Jesus, ela exige uma renúncia da nossa parte. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes nós falamos de uma graça onde ela isenta a renúncia, onde parece que a graça está entrando em conflito com uma mensagem de tomar a cruz. A graça, a mensagem da graça, o evangelho da graça e o evangelho da renúncia, eles não entram em conflito. Eles andam um com o outro. É impossível viver a graça em sua verdade, em sua plenitude, sem viver uma vida de renúncia. E é impossível renunciar se não for pela graça. Então, um ajuda o outro. A graça nos empodera. A graça é um empoderamento que foi nos dado para vivermos uma vida de renúncia, de obediência à verdade. E aí nós também precisamos entender, a graça tem uma orientação. Como que eu posso dizer que estou vivendo a graça se eu vivo fora da sua orientação? Aí você entende onde entra a contraditoriedade da graça. Aí você entende por que nós estamos falando da graça contraditória. Para entender isso, nós precisamos ir lá para Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça é para todos, é algo acessível, disponível para mim, para você. Viva a graça de Deus, ela está disponível para todos. Porém, não para no versículo 11. O problema é que muitas vezes nós paramos em um trecho só. Vamos continuar. O versículo 12 diz assim: E ela nos orienta. É aqui que eu falo a orientação da graça. A graça, ela tem uma orientação. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça é para todos, mas ela nos educa, algumas versões vão dizer, e ela nos ensina, e ela nos educa, e ela nos orienta. Ou seja, há uma ordenança da graça, há um mandamento da graça, há um ensinamento. Ela está nos orientando, como nós lemos aí, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Então, por favor, não diga que você está vivendo a graça de Deus se você não está seguindo a orientação dela. É nesse ponto, esse é o ponto-chave, onde eu falo da graça contraditória. É muito contraditório nós dizermos que vivemos a graça e não seguimos a sua orientação. É isso aí, nós vamos encerrando aqui então, mas nós vamos ter um terceiro vídeo para trazer uma conclusão disso. Fica conectado, eu sei que para falar sobre a graça nós poderíamos ter muito tempo, tem muita coisa preciosa e muito boa para falar sobre isso, mas fique conectado. Lembrando, se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá no feed, assiste lá e fica conectado para assistir o próximo vídeo também. Deus abençoe sua vida e lembrando, fique no amor do Pai, sempre foque no amor dele.